Olá, pessoal. Mais uma aula de didática matemática. Hoje vamos falar um pouco, né, dos registros de representação dos campos conceituais, né, e tornando isso como se fosse um guia para o ensino da matemática, né. Então, nessa apresentação, eu vou tentar explorar algumas ferramentas essenciais, né, para o ensino da matemática se tornar muito mais eficaz. Entre elas, o registro de representação, né, e os campos conceituais, né, compreender esses conceitos, né, que entrelaçam como aplicá-lo em sala de aula é crucial para promover, né, a aprendizagem significativa e desenvolver o raciocínio, né, matemático dos nossos alunos, né. Então, o que que é, né, a representação, né? Vamos desvendar, né, o que que é essa representação. Na verdade, a representação do registro, né? Na verdade, é uma representação dos conceitos desenvolvido por Reino Duval, né? Knut Deval, se refere às diferentes formas de representar o mesmo conceito matemático, né? Essa representação pode ser linguística, né, da forma é, é, expressada, né, por palavras, né, por coisa, algébrica, graficamente ou geometricamente, entre outras, né? Tanto que podemos falar para você o exemplo das funções, né? Quando eu vou conceituar qualquer função, seja ela uma função do primeiro grau, uma função quadrática, qualquer uma delas, eu posso representar ela, né, de maneira linguística, por exemplo, uma função afim do primeiro grau, o dobro mais 2, né? Vou colocar assim, o dobro de um número mais 2, né? Eu posso representar isso dessa forma. E também como eu posso representar ela algébrica, né? Que é f de x é igual a 2x mais 2 e posso representar isso, né, graficamente através do gráfico, né? Então a gente consegue, né, fazer algumas representações, né, de um mesmo conteúdo, né, de várias abordagens, várias maneiras diferentes, né? E para isso a gente tem que dominar esse conceito, né? Esse registro de representação, de representar um conhecimento matemático. A importância, né, desse registro da representação, compreender e transmitir entes diferentes, né, registro essencial para a aprendizagem, né. O aluno precisa ser capaz de conectar a linguagem verbal com a representação gráfica, né, e geométrica, né, para construir a compreensão, né, muito mais abrangente, então, uma compreensão muito mais abrangente. Bom, os campos conceituais são, né, as conexões entre os conceitos. Primeiro nós temos o conceito, né, que é ideias fundamental, né, que temos sobre números, né, sobre funções e proporções. Depois nós temos os esquemas, né, que é a estratégia de solucionar os problemas, formas, né, que eu tenho, né, as hipóteses, né, para me resolver esse problema. E depois eu tenho as representações, né, que são os registros que tornam os conceitos compreensíveis, né. O conceito, né, de campo, né, conceitual, introduz por Geraldo Vigame, destaca pela importância de reconhecer que a matemática não se divide em tópicos isolados, mas em conjuntos, né, que interligam as ideias e as situações, né? Por exemplo, a importância, né, da mobilidade entre os registros, né? Então, a compreensão completa, né, temos primeiro que é a habilidade de transmitir diferentes registros, crucial para a compreensão profunda dos conceitos matemáticos, a flexibilidade que permite ao aluno a visualizar o mesmo conceito sob diferentes perspectivas, que fortalece, por exemplo, a aprendizagem, né? Então, por exemplo, o aluno conseguir conectar, por exemplo, a função exponencial com os juros compostos, fazer essa conexão, né? Como se faz o gráfico, né, da representação, né, do juros composto, do montante de juros compostos, ou próprio juros compostos, e com uma expressão de uma equação exponencial, ele vai fazer essa conexão verificando que se trata, né, do mesmo conteúdo, nem, só que aplicado de maneira diferente. Resolução do problema, a capacidade de converter as representações, né, é outra essencial, né, para a solução do problema, né. O aluno pode, por exemplo, usar gráfico para visualizar um esquema de equação que facilita, né, a identificação das soluções. Por exemplo, quando o aluno olha para um gráfico de uma função quadrática e ele percebe que a parábola volta para baixo, né, ele já compreende, né, que o coeficiente A dessa função é negativo, então ele já consegue ter alguns esquemas e ele também compreende que essa função ela tem, né, o que chamamos de ponto de máximo, né, e consequentemente o valor mínimo.
Então, são alguns conceitos que o aluno, já olhando graficamente, ele já consegue identificar e já propor estratégia para resolução. Outra coisa é aplicações na prática, né? A mobilidade de registro, né, que é crucial para aplicar na matemática em situações reais. Os alunos precisam ser capazes de interpretar, né, dados de tabelas, né, criar gráficos, né, de representações de informações e aplicá-las para resolver problemas do dia a dia, né? Outra situação explorando os conceitos conceituais primeiro a integração dos conceitos, né? Um campo que engloba os conceitos interligados, né? É importante que o professor identifique, né, e trabalhe com esses conceitos de formas integradas, né? Mostrando a relação entre eles e a aplicação em diversos contextos, né? Ah, isso torna, né, aí vai tornar uma consequência, apesar mais significativa, né? Explorando os campos conceituais, o aluno desenvolve uma compreensão muito mais profunda e mais significativa da matemática, né? Ele não apenas memoriza as fórmulas, mas compreende, né, como os conceitos se conectam e se aplicam em diferentes situações, né? É a mesma coisa só trabalhar a função do segundo grau, a equação do segundo grau, sem trabalhar a função do segundo grau, né? Fazendo essas conexões e, e daí por diante, né? Igual eu mostrei, eu falei do exemplo anterior, né? De trabalhar juros compostos, interligando com as funções exponenciais, até mesmo logaritmos, né? A conexão com o mundo real, né? Os conceitos demonstram a aplicabilidade na matemática em diferentes áreas da vida, né? Conectando-se aos conhecimentos teóricos, né, da realidade, né? O aluno aprende, né, com a matemática que pode ser utilizada para solucionar problemas que são considerados difíceis, né? E aí temos uma estratégia de ensino eficaz, né? Nós temos atividades multi-representacionais, incentivar diferentes registros de uma mesma atividade. Por exemplo, desenvolver uma equação e representá-la graficamente e descrevê-la verbalmente, né? Como eu já citei. Problemas de contextualidade, criar problema que simulam uma situação real, né? Desafiando o aluno a aplicar os conceitos de um campo conceitual, isso se torna a matemática mais relevante. Por exemplo, o exemplo das funções, ela permite, né, você fazer com que o aluno elabore, crie situações e mesmo consegue propor soluções para essas situações que ele criou, né? Trabalhar o trabalho coletivo, né, promover o trabalho em grupo para que os alunos compartilhem representações estratégicas de resoluções, né? Essa interação estimula o diálogo e o debate na construção do conjunto de conhecimentos, né? Então, são estratégicas que tornam-se eficazes, né? Aí estou citando algumas delas, né? Que é a atividade multi representacionais, né? Problemas contextualizados, trabalho colaborativo, né? Também nós temos que ter o feedback da avaliação, né? Que é aquele que é o processo de aprendizagem, né? Avalia o processo de aprendizagem não apenas como resultado, mas observe se o aluno transita em diferentes registros, as quais estratégias que ele utiliza como para justificar suas respostas, né? Exemplo, quando você trabalha com sistema de equações, né? E você pede para o aluno resolver um sistema de equações e pede para ele representar graficamente, né, a interpretação daquele valor x e y, né, qual que é o significado daquele valor. Então, você trazer esse feedback para o aluno, mesmo que ele não tinha tido sucesso no processo avaliativo, mas que ele compreenda que o valor, né, que encontrou para a solução daquele sistema é o ponto de intersecção entre as duas retas, né, considerando que o sistema de equação são duas retas lineares e aquele ponto que ele encontrou é o ponto de intersecção e aí ele consegue visualizar isso geometricamente, se torna-se fazer esse feedback avaliativo se torna um sistema relevância, né? A identificação das dificuldades, né? Ajuda a identificar as dificuldades específicas de cada aluno, né? Essa análise permite adaptar uma estratégia de ensino que oferece, né, uma maneira personalizada para superar essas dificuldades, né? Um trabalho mais próximo, um trabalho mais diferenciado para esse aluno. E sem contar que aprimora o ensino, né? A avaliação constante é uma ferramenta, né, fundamental para aprimorar o ensino. As informações coletadas permitem que as atividades e estratégias de ensino, né, para atender às necessidades desse aluno, né? E aí nós temos o construindo um pensamento, né, matemático robusto, né? Então,
com a atividade de registro, né, com as representações, né, eu consigo engajamento, né, cria um ambiente de aprendizagem que engaje, né, e motiva os alunos, né, a explorar os conceitos matemáticos de forma mais ativa, né, utilizando diferentes recursos, diferentes estratégias, né, a comunicação, né, que promove o desenvolvimento, né, e a comunicação da matemática, estimulando os alunos a representar as ideias, os raciocínios bem claros e organizados. Então, o aluno consegue, né, entender isso de maneira bem mais tranquila, né. Incentivar, então, nós temos também a parte da compreensão, né, incentivar que a compreensão profunda, né, dos conceitos, focando-se na construção, né, e no significado da capacidade dos conhecimentos diferentes. E por último, nós podemos destacar também que é a resolução do problema, né, que desafia os alunos com problemas e são desafiadores que exigem, né, um processo integrador de diferentes conceitos para a estratégia de resolução, né. Então ele pode, para resolver a mesma situação, ele pode utilizar, né, vários conceitos dentro da própria matemática para conseguir elaborar essa situação problema e resolver, né, essa situação problema. E assim a gente consegue fazer o que a gente espera, né, que é transformar, né, a sala de aula, né, utilizar um registro representando os conceitos em sala de aula não é apenas uma prática pedagógica, mas um investimento no desenvolvimento do pensamento matemático do aluno e promove conexões com conceitos, né, e a flexibilidade dos registros do desenvolvimento das habilidades essenciais, construindo uma formação do aluno muito mais engajada, muito capaz e preparada para enfrentar o futuro. Então, a gente, quando consegue fazer, né, a representação desses conceitos, né, a gente consegue ter muito mais, né, engajamento, né, consegue ter muito mais eficácia, né, nesse processo de ensino e aprendizagem. Vou parar por aqui e